Anos Vordia e Doomslayer são personagens icônicos de universos diferentes. Conhecido por sua força e habilidade em combate, uma luta entre esses dois personagens seria então emocionante e traria à tona as habilidades únicas de cada um. E é nessa batalha mortal de hoje que você saberá quem vence. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala, eu me chamo Thiago e hoje estamos aqui em mais uma Batalha Mortal. E faz um tempinho, né, que eu não trago uma Batalha Mortal pra vocês. A luta de hoje é entre Anos Vordia contra Doomslayer, um rei demônio, e o outro é um matador de demônios. Mas antes, se você gosta de Batalhas Mortais, eu lhe peço que você deixe aquele apoio gigantesco com seu like aqui embaixo no vídeo, para eu poder entender que vocês querem ver mais batalhas como essa aqui. E se curtiu o canal, convido a você a se inscrever aqui no canal também, porque aqui nós conversamos, nós debatemos sobre várias batalhas mortais e diversos personagens possíveis da ficção. Vamos então para o combate. Anos Vordia e Doomslayer são dois personagens épicos de universos distintos. O Anos Vordia ele é o protagonista da série de light novels O Desajuste da Academia do Rei Demônio, enquanto então Doomslayer ele é o protagonista dos jogos Doom. Ambos são seres poderosos e capazes então de derrotar inimigos tão fortes quanto eles, se não forem mais fortes que eles. E a pergunta que fica é: quem venceria essa batalha mortal um contra o outro? Essa batalha, além de envolver muitas das coisas dos dois, né, inclusive feitos, poderes, versatilidade e assim vai, ela também, de certo modo, envolve a cosmologia de Doom e também da Academia do Rei Demônio. Então, para essa batalha não ficar muito grande, extensa e cansativo também, né, vamos então por partes. O Anos Vordia, por mais que ele não seja então um Primal do universo de Doom, né, ele é o Rei Demônio, mais poderoso do seu próprio universo. Se considerarmos então que os demônios, na maioria dos universos fictícios, são iguais ou mesmo seus conceitos são iguais, pelo menos as suas propostas, em tese, Anos Vordia teria condição em matar o Doomslayer, apesar dele não ser um Primal. Afinal de contas, um título Primal não existe no universo do Anos Vordia, o que só deixa então aberto para poder acreditarmos que o Anos Vordia, dele ser um rei demônio, né, ele teria então pelo menos, ou poderia ter, né, as mesmas capacidades de ferir gravemente um Doomslayer. Colocando esse empecilho de lado, né, e focar no Anos Vordia, a lá ele, vamos então para os seus feitos, né. A light novel, por exemplo, ele então casualmente moveu a lua com uma só mão. Ele queimou então facilmente o mundo limitado criado então pelo futuro deus Nafta em cinzas com Inju Grune Angdroar. Ele destruiu então o mundo ou dimensão inteira, a Terra dos Rastros, com 6 etapas de Gilierian Navian. Ele também segurou todo o teto do mundo subterrâneo de cair. Com pouco esforço, ele forçou para baixo o braço do deus da morte, que possui então uma tremenda força no braço. Ele também casualmente parou o peso do mundo com o dedo mindinho. Destruiu também um navio que era mais durável que o mundo pisando com muita força. Derrotou facilmente o deus mais poderoso do mundo mais profundo. Acabou em um empate com as águas invioláveis de Ezark, um dos seres mais poderosos de todo o Mar de Prata. Ele também pediu que o teto então caísse no submundo, o que deveria então ser uma ordem, criada então literalmente um pilar de puro poder mágico. Ele também derrotou então Ekis, o deus que deveria então ser o deus mais forte de Militia World, com facilidade. Após então entrar no domínio especial criado então por Sasha e Misha, derrotou então 169 mundos sozinhos na batalha de xadrez no Mar de Prata. Seus punhos sozinhos podem então destruir mundos. Ele também é capaz então de lançar vários Aegis Grone Angdora, uma magia destruidora de mundos, com cada um tendo então poder suficiente para poder destruir o mundo de uma só vez. Ele também tem a capacidade então de aprender a magia extremamente rápido, até mesmo consegue então aprimorar elas. Sua raiz também pode aguentar incontáveis golpes da garra de Ezark, usada para poder destruir mundos. Sobre os olhos do Anos Vordia, tá? Anos, ele é capaz então de resistir e também obliterar automaticamente a habilidade do destino de Ekis, que induz um destino predeterminado que funciona mesmo se você for ao passado, antes de habilidades então ser usada. Além disso, os olhos demoníacos do caos também podem então destruir a ordem e o princípio. O olho demoníaco do caos e também destruição estava então destruindo então a ordem do mundo pelo bem do mundo. O destino do Belraze Fambley, o diante dos meus olhos, tudo então será então destruído. A ordem, razão e você, Ekis, diz então o próprio Anos Vordia. E não há como isso pode ser destruído. Não é que seja então muito tarde ou muito cedo, mas o destino já está então determinado. Mesmo que você voltar no tempo para o passado antes da criação e exercer seu poder, a roda do destino ainda
ele então destruirá o jardim demoníaco antes disso. Ele também tem um feito então que pode então mudar a probabilidade e usou para matar alguém que tem um corpo indestrutível, colidindo então a probabilidade de morrer por embainhar a espada. E não é qualquer um que embainha a espada e tem então a sua fonte apagada do presente, passado e futuro. Ele também derrotou então alguém que absorveu o poder de várias ordens ou deuses. Aos 10 anos ele já era capaz então de derrotar 6 homens dragão que tem as bênçãos de um dragão com apenas 3 pequenos feitiços de Gil, que ele então havia então acabado de criar. Foi facilmente então capaz de derrotar o pai celestial Nosgalia, que é aquele que cria Deus e também ordem, e deu então o seu poder a um dos seus subordinados que também não é comparável a ele em força. Ele também é capaz então de cancelar feitiços mágicos, usando então seus olhos mágicos da destruição. O Anusvord também já insinuou que ele é mais forte do que a sua própria espada Venus Dorna, a espada que corta tudo na criação. Abre aspas. Um silêncio da luz envolveu a área e foi como se o tempo tivesse parado. O sol negro do sol da perdição, Sergei Erdneiv, gradualmente diminuiu seu brilho e a sala do trono gradualmente recuperou sua cor. Deixe-me dar as últimas palavras e baixar a cortina desse longo palco. A perdição é a salvação de Deus. Se o que deve perecer não perecer, o que seguirá não nascerá. O erro que cometemos foi distorcê-lo para o nosso próprio ganho pessoal. É uma retribuição kármica. A expressão arrogante da Nosgalia tornou-se sombria. Você finge ser um espectador que você não tem nada a ver com isso e ridiculariza e oprime aqueles que estão lutando para sobreviver a uma distância segura e então culpa os outros pelas tragédias que ocorrem nos últimos 2000 anos, diz então o próprio Anusvord. Ao som da minha voz, Nosgalia foi pega de surpresa. Ele olhou para mim com espanto e varreu seu olhar sobre mim. Eu não quero um Deus assim nesse mundo, diz o Anusvord, né? A luz escura gradualmente se dissipou, revelando a cena. Nosgalia congelou quando viu meu rosto. Não era só eu, mas também Shin, Lei e Misa, Reno e todos os outros nessa sala que não foram feridos pelo sol da perdição. Era o mesmo para todas as pessoas em Mid-Haze. O único que pereceu no sol da perdição foi Avos de Esquivia. Impossível, diz então o Nosgalia. E você pensou que um deus da destruição poderia então me destruir? Diz então o Anusvord, né? Não importa o quão desajustado você seja, você não pode proteger os outros demônios. A ordem de destruição é absoluta. Eu dei um passo à frente. Nosgalia não se mexeu do local e está apenas apontando os olhos para mim. O deus Abernu, o deus da destruição, ficou do seu lado? Ou você está no controle total da ordem do deus da destruição, mesmo sem ser selado pela sua espada? Bem, talvez eu seja forte demais para você, diz Anusvord. Fecha aspas. O ponto importante aqui, a mesma Venus Dorna, que está então implícito que tem então a capacidade então de destruir tudo na criação, tudo em toda a criação, né? Independentemente do quão resistente, eterno ou infinito seja, Anusvord, ele é mais rápido que a luz. Ele também é mais rápido que o Gazel, que literalmente se transformou em luz em um esforço para poder combatê-lo e alcançou Light Speed para poder fugir do próprio Anusvord. A sua velocidade também de combate e também reação pode então ser dimensionada para algo tão imensurável, muito alto, né? Porque ele conseguiu então reagir e também bloquear a lança de Aegis, que literalmente carece de conceito de tempo em si. E citando então novamente essa espada Venus Dorna, além dela também ser simplesmente apagar conceitos, né? Todos os conceitos possíveis, também negar tudo, ela também faz com que o Hax também não funcione com ele. Afinal de contas, a sua própria espada pode então combater Hax facilmente. Ele negou e também impediu o deus do tempo de reverter o tempo para poder curar suas próprias feridas. Ele também eliminou o próprio Graham, cuja fonte era o conceito como Anus também tem. E quando esse conceito fosse destruído, ele então se transformaria em um corpo vivo do nada e também ressuscitaria imediatamente depois. Da mesma forma que Graham pode então ser apagado até seu conceito então voltar à existência. Anus pode então voltar depois que suas raízes forem então destruídas e superar a perdição, tornando então-se ainda então mais forte. As suas origens compartilham uma natureza semelhante, que inclusive imortalidade para o Anusvord não é nada, e ele então consegue então quebrar isso. Os olhos do Anusvord também tem um poder enorme. Ele tem várias formas diferentes que ele já usou. Ele também chegou a substituir seus olhos mais poderosos por outros mais fracos para poder suprimir seu poder. Então, não muito depois de reencarnar, ele obteve esses olhos, esses mesmos olhos poderosos que ele tinha, né? E ficou ainda mais poderoso. Seus olhos reformaram então a ordem do mundo, o universo ou
multiverso. Também reformaram os princípios para a própria escolha, desejo e dentre outras coisas. Se você perguntar o que seria a imortalidade, eu diria que seria então um princípio. E o que o Anos Void então destrói com seus olhos do caos? Pois é, princípio e também dentre muitas outras coisas. Vamos então colocar um pouco mais de lado Anos Void e vamos então bora falar mais sobre o Doomslayer, né? O guerreiro mais casca grossa que você vai ver hoje. O Doomslayer lutou então contra o próprio inferno. O inferno do universo de Doom é uma dimensão infinita ilimitada por espaço e tempo, juntamente com os limites de uma dimensão média, e também existe fora das leis fundamentais do universo, e é também um ser vivo, o que significa que o Doomslayer está canonicamente lutando contra uma entidade de tamanho infinito. Ele também está lutando então contra demônios, que fez com que o multiverso começasse então a implodir sobre si mesmo, e no mesmo tempo que ele fazia isso, Doomslayer também derrotou o ícone do pecado, cujo então a mera presença distorce então o tecido da realidade, quebra então espaço e tempo, danifica o interior de dimensões inteiras, também cria buracos negros, capaz então de devorar universos inteiros. E ele também derrotou o campeão, que era o titã mais forte e feroz do inferno, que havia então sido então criado, também lutou contra o Doomslayer para poder ganhar o poder de inúmeros demônios e outras entidades que haviam então caído então nas mãos do próprio Slayer. Doomslayer então pode usar então seu Predator Switch, que foi então mostrado como quase indestrutível pelos próprios arquivos do relatório WAC, mas foi declarado então como impenetrável e também adamantino, de acordo com o testamento do próprio Slayer. No entanto, é o que o Predator Switch é capaz então suportar, também resistir absolutamente a temperaturas além do próprio Absolute Hot. A Argent Energy, o agente de energia, né, é um elemento metafísico. Essa energia foi então capaz então de quebrar o entendimento atual da física da época em que foi descoberta, também foi descoberta durante a própria década de 2140. Do Eternal, né, onde ocorre o início da década de 2150, já mostra que a própria Argent Energy mostrou então ter temperaturas que nunca haviam então sido então registradas. A descrição então desse item é o seguinte, abre aspas, isso então produz uma reação exotérmica, referindo então-se ao próprio Argent Energy, né, onde as temperaturas registradas dentro do próprio plasma exerceram os limites teóricos previamente aceitos, fecha aspas. O que coloca então o próprio Argent Energy acima do próprio Absolute Hot. Agora, o quão poderoso é o próprio Absolute Hot? Se olharmos então o mapa da temperatura, a cavidade do próprio nível de graus Celsius é de, sim, é esse nível de Celsius que vocês estão vendo gigantesco aí, que eu nem vou me arriscar a citar, a pronunciar, né, como se fala. Enfim, só a temperatura do fogo azul é apenas de 2.600 a 3.000 graus Fahrenheit, e isso já é imensamente quente, que é capaz então de reduzir qualquer coisa a cinzas em questão de segundos. Nem mesmo o próprio tamanho de um átomo chegaria perto da temperatura do próprio Argent Energy. Por mais que o Doom seja tão absolutamente resistente, para causar um dano nele significativamente, precisaria então de uma força bem absurda para isso. Durante os eventos do próprio Doom 2016, o Doomslayer teve então que sobrecarregar o núcleo do próprio Vega, mas a única maneira de fazer isso era então fazer manualmente, bem na frente do próprio núcleo. O Slayer teve então que sobrecarregar o núcleo do Vega diretamente. O processo de sobrecarga destruiu então o núcleo de uma explosão massiva, definitivamente cheia de energia argentea, e isso então abriu o portal para o próprio inferno e provavelmente destruiu então milhões de centros de processamento que foram então construídos junto com ele. Um ponto importante também é que o próprio Slayer então tem várias armas de várias variedades: a sua super espingarda, espingarda de combate, motosserra, canhão pesado, fuzil de plasma, metralhadora, balista, lançador de foguetes, crisol, BFG-9K, um Mark. E por que eu tô citando aqui, falando isso aqui sobre as armas do próprio Slayer? Simples, porque o Doomslayer fica tão fisicamente mais forte quanto mais ele mata, o que significa que ele tem um potencial ilimitado prático para se tornar então cada vez mais forte. Doomslayer então destruiu a força vital do pai de todos, e se você destruir a força vital de um deus, você então tem que ter a mesma quantidade de poder daquele deus que for destruído, que no caso então é o próprio pai de todos. E o próprio pai de todos, ele é extremamente poderoso no próprio universo de Doom. Ele veio ser então um campeão do inferno, que tem então um poder imensurável. E o Slayer, ele derrotou então o próprio Karmark, que então tem a capacidade então de afetar todo o multiverso do próprio Doom. Doomslayer também matou Davot. Davot então criou então tudo, e tudo foi feito por ele. Possibilidades infinitas, o pai, o inferno, o Urdark, o universo, o multiverso e muito mais. O universo de Doom, ele é então extremamente infinito, contendo então o próprio multiverso. A dimensão de Mark e Urark também é infinita. O Urdark supervisiona então criações como
como conhecido universo da desgraça. O Dark já transcende então dimensões do universo, também possivelmente o próprio inferno. O Dark então, ele é como um paraíso do próprio Doom, né? Mas ele é completamente diferente, muito superior ao próprio inferno. O Dark também tem um vazio que é infinito. O Dark também está conectado então ao próprio inferno através do próprio vazio. O inferno em Doom, ele é imensamente infinito, devido ao fato de ser então sem fundo e também sem fim. O vazio do inferno, ele é infinito. O vazio em si também contém dimensões infinitas. Dentro do próprio vazio está então o mar de sangue, que também ele é infinito. Enfim, Doom Slayer, ele é extremamente poderoso, cara. Tem muito mais coisas para poder contar. Tem armas poderosas, tem a sua resistência absurda, também é muito versátil, imortal, pode também matar um deus e muito mais. Quem vence? Anus Vord, ele é um demônio reencarnado com poderes incríveis. Ele também é capaz de manipular a magia de várias maneiras diferentes, incluindo também a criação de barreiras, ataques elementares e cura de si mesmo e também de outros. Ele também é um excelente estrategista, capaz então de prever os seus movimentos dos seus oponentes e também elaborar planos para poder derrotá-los. Doom Slayer, por outro lado, ele também é um guerreiro humano, que se tornou então um ser imortal, após então ser submetido a experimentos demoníacos. Ele também é capaz então de derrotar demônios usando então uma variedade de armas, incluindo então a sua icônica espingarda e também espada de plasma. Ele também é conhecido então capaz de se mover rapidamente, também tem uma resistência incrível, o que torna então quase invencível em batalhas. E se esses dois personagens se enfrentassem em uma batalha um contra o outro, seria uma luta épica. Anus Vord então usaria então sua magia para poder tentar derrotar o Doom Slayer, enquanto então o próprio Doom Slayer usaria suas armas para poder tentar derrubar o Anus Vord. A batalha seria então intensa e também violenta, ambos lutando um contra o outro de tudo que eles têm. No final, no entanto, acho que essa luta poderia ocorrer um empate. Por mais que o Doom Slayer pudesse então vencer, Anus Vord também tem condições de vencer. Os ataques mágicos, principalmente do próprio olho do Anus Vord, não seria de grande problema para o próprio Doom Slayer. Afinal de contas, ele já lidou contra diversos demônios de energias com energias mágicas e nem sempre causou problemas. E mesmo que os que causaram, a sua força e a sua ira fizeram então destruir seus inimigos. Já o Anus Vord não pode então ser destruído completamente. Além do mais, também ele também contém a sua espada mais poderosa, a Venus Dorna, que poderia então lidar facilmente com armas do próprio Slayer. Ele também poderia então causar problemas para o próprio Doom Slayer. Tanto o Slayer quanto o próprio Anus Vord são incrivelmente habilidosos e também experientes. No resumo geral, embora então o Anus Vord seja então um demônio incrivelmente poderoso e o Doom Slayer também seja um cara muito forte, resistente que ele é, eu acredito que essa batalha seria então um empate, porque seria então uma combinação de incrível resistência, habilidade de luta e armas poderosas que ambos lutadores contêm. Mas e você? Quem você acha que vence? Doom Slayer ou Anus Vord? Faça suas considerações aqui embaixo nos comentários, que eu quero ler a sua opinião. E aproveite, curtiu essa batalha, quer ver outras batalhas? Se inscreve no canal e também sugira também as suas batalhas também aqui embaixo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.